Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h12, já está aqui no estúdio a secretária do Meio Ambiente de Botucatu, a Bianca Picado. Bom dia, Bianca, como vai? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Márcio, bom dia André, bom dia Ellen, prazer estar aqui com vocês hoje. Estamos quase no final do ano, qual a prioridade da sua pasta para esses últimos meses de 2025, Bianca? Márcio, a nossa prioridade é plantio. 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 Desde de março, né, desse ano, nós lançamos o programa de arborização urbana, Botucatu Cidade Viva, e a gente vem desempenhando aí grandes ações de plantio. A nossa contabilidade aí no quantitativo de plantios já foram mais de 3.000 mudas. Então, acredito que tem sido um marco para o nosso município, que tem sim, né, déficit arbóreo, que tem sim situações importantes para serem resolvidas, mas que nós estamos tratando isso com muita técnica, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Então, agora o período de chuvas a gente vem com tudo, aproveitando aí para plantar mais na área urbana, nas nossas áreas verdes. Porque a preocupação existe assim, de repente nós ficamos um bom tempo, mais de 70 dias sem chuva, né? E esses plantios continuaram. Como é que acontece a irrigação? A prefeitura que toma conta disso? Porque eu sei o quanto é difícil, E se não tiver irrigação quase que diariamente, essas mudas não vão vingar. Isso mesmo. Até se me permitir, vou emendar uma pergunta que a gente teve de um ouvinte aqui na semana passada ou retrasada. Nessas questões de compensação, inclusive, quando o morador precisa fazer um corte e é estipulado a ele uma compensação de plantio, como é que é feito esse acompanhamento, tanto das mudas que a prefeitura planta, quanto do cidadão para compensação ambiental? Tá. Bom, só respondendo a primeira pergunta do Márcio, na época de seca a gente diminuiu o ritmo, né? Porque realmente o plantar, a gente fala que é a parte mais fácil. O mais difícil realmente é a manutenção. E hoje a manutenção ela é feita pela prefeitura, pela equipe da Secretaria do Meio Ambiente, com a equipe da zeladoria. Então, a gente tem equipes que fazem rotatividades semanais somente para irrigação, né? A gente tem equipamentos e equipes só para isso. No período de seca, diminuímos o nosso intensivão de ações de plantio. Fizemos alguns pontuais, mas mesmo assim a gente já atingiu esse quantitativo de 3.000 mudas. Aí agora, para o final do ano, com época de chuva, é a melhor época para plantio mesmo. Então, a gente está intensificando as ações. Em relação à compensação ambiental, a gente tem 2 mecanismos principais e procedimentos, né? Então, o procedimento em que o munícipe ele solicita a retirada da árvore é um procedimento em que ele vai lá no balcão cidadão, na prefeitura, ele solicita, ele faz o protocolo. Esse protocolo, ele vai para a Secretaria de Zeladoria. Na Secretaria de Zeladoria tem um engenheiro agrônomo que faz a análise daquele pedido. Então, ele vai em loco, ele vai até o local, verifica a necessidade ou não da retirada da árvore. Se ele indica no laudo a aprovação da retirada, então retira essa árvore e ele mesmo já faz a solicitação de compensação ambiental com base no nosso Código Municipal de Meio Ambiente. A gente já tem pré-determinado o tipo de compensação, quantitativo, depende da espécie, depende. E aí o outro mecanismo de compensação ambiental é juntar o programa de arborização urbana, Botucatu Cidade Viva, que é a compensação junto à CPFL, que são o 1/15, né? A cada uma árvore suprimida, 15 são plantadas, 15 mudas são doadas pela CPFL e a gente faz o plantio. E aí sim é a equipe do meio ambiente que realiza o procedimento dessa compensação ambiental. Então são esses 2 mecanismos. E depois que planta, porque essa é a dúvida do ouvinte, né? Primeiro, agora eu vou emendar uma minha aqui. Onde é feito esse plantio? Como é escolhida a área onde vai ser plantado? Onde vai ser feito essa compensação? E o que ele quis dizer na pergunta dele é o seguinte: plantou, mas como é que vai saber que essa muda foi para frente? Qual é o acompanhamento disso se ela vingou mesmo ali? Sim, a gente tem o acompanhamento com a equipe técnica mesmo da Secretaria do Meio Ambiente. Se não vingou, né, a gente tem isso normalmente acontece, né, tem já uma porcentagem aí de mortalidade isso em qualquer tipo de plantio, tanto urbano quanto área
área verde quanto comprimentos de TCRA, a gente já tem um índice esperado de mortalidade. Mesmo a gente plantando, a gente tem feito plantio com hidrogel. Então, isso vem trazendo uma efetividade daquele plantio vingar. O hidrogel, ele é um mecanismo que ele vai, ele consegue absorver, reter a água, né? Para que a muda vingue e tenha mais durabilidade. Mantenha o nosso úmido, plantio, né? tem sido feito com hidrogel, com esse composto, né, que tem sido feito pela própria Secretaria do Meio Ambiente. Então a gente faz o acompanhamento, aí o monitoramento. As áreas, elas são escolhidas por equipe técnica da Secretaria. Então sim, a gente tem áreas específicas. A gente faz uma análise prévia, então a técnica ela vai até o local, verifica primeiro a situação do local, verifica o tipo de vegetação que tem no local, verifica se for em área urbana, calçamento, tamanho da calçada, o tipo de calçada, a questão da fiação. Então, daí ela faz, junto com um grupo técnico, uma análise de viabilidade de qual a espécie, né, adequada para aquele local de plantio. Entendi. A gente tem priorizado espécies nativas e frutíferas, e aí a gente faz essa análise, uma chave específica, determinando conforme o tipo de calçamento e espécie para aquele local. E é interessante porque, assim, quando a gente pensa em compensação, Márcio, às vezes são grandes áreas, né? Se pensar só no cidadão comum, é 15 mudas, não é isso? 15. Mas quando é feito uma retirada grande, a compensação é maior. A prefeitura, eu acredito que não tem área suficiente, né? O estado, a prefeitura, para fazer esse replantio. Eu não sei se ainda existe, mas tinha aquela situação em que um proprietário de uma chácara, por exemplo, de um sítio, falou: eu quero reflorestar essa área. Ele pode oferecer essa área para que a prefeitura entre com o reflorestamento? Se existe ou não? Existe. Só que esse é um outro tipo de compensação ambiental. Daí já é um terceiro ponto. Por meio da CETESB. Aí é um outro licenciamento ambiental. Então, quando há um desmate, uma supressão de vegetação, de árvores de grande porte por um empreendimento ou alguma atividade que exija licenciamento ambiental da CETESB, aí na verdade o município ele não tem competência para autorizar. Então tem que ser realmente o órgão estadual, que é a CETESB. Na indicação do local da compensação, por exemplo, se é uma obra da própria prefeitura, porque as nossas obras nós também temos que licenciar junto à CETESB. Então todas as obras de Botucatu, ela vem com a manifestação ambiental e com as licenças da CETESB. E aí a gente também tem que fazer compensação. E aí pode acontecer de não ter uma área para tudo isso de compensação necessária, né? E aí sim a gente tem a situação do particular oferecendo a área para ser uma área de compensação ambiental. É possível, é legal, né? Juridicamente falando. O que acontece é que essa área ela é averbada na matrícula do imóvel do proprietário, né? Ela não pode ser mexida, e aí tem todos esses cuidados, né? Que o próprio proprietário ele precisa ter como um termo de anuência junto ao órgão estadual e municipal. Mas é possível fazer. Secretária, nós tivemos aqui a questão de um mês atrás, mais ou menos, o biólogo Felipe Amorim, e dias depois da entrevista ele me mandou alguns vídeos que ele passou ali próximo à Praça Brasil-Japão e percebeu que algumas espécies exóticas de ipê são plantadas naquela praça. E quase que a maioria dessas espécies estavam com a vassoura de bruxa. Né? E conversando assim, essa não foi uma pergunta que a gente acabou abordando no microfone, mas eu falei com o prefeito que estava sentado aqui ao lado quando ele veio. Ele falou: nós temos uma equipe que está vendo isso, inclusive. De fato, isso está acontecendo especificamente lá da Praça Brasil-Japão, chegou ao seu conhecimento? Sim, Márcio, isso está acontecendo. A gente está fazendo essa análise fitossanitária de todas as árvores, principalmente essas que têm toda essa questão de doença e que é difícil da gente lidar, né? No sentido de, olha, precisa fazer a supressão dessa árvore. A gente viu a situação do ipê. Eu ouvi a entrevista do professor, porque ele veio falar dos ipês, né? Inclusive Verdade. eu verifiquei, ouvi falando, né? Ele afirmando, sim, aquele ipê era para ter sido cortado, sim.
Então, assim, tecnicamente, cientificamente, a gente tem, sim, esses estudos acontecendo. Hoje a gente tem um grupo técnico formado para que a gente trabalhe tanto essa parte de análise de árvores, quanto todo o inventário arbóreo do nosso município, quanto a técnica para plantio. Né? Esse grupo ele é composto hoje pela FCA, pela Unesp de Botucatu, o próprio IB também está participando de algumas ações. A gente tem um grupo da Galileu, da Faculdade Galileu, também participando de ações e projetos. Esse grupo técnico, ele se formou já, ele iniciou os trabalhos para que a gente trabalhe e elabore o plano de arborização urbana de Botucatu. E para que a gente chegue nesse nível, com certeza todas essas situações das árvores a gente precisa estar assim bem afinado, né? Entender o cenário de cada local, de cada praça, entender o que é viável ou não fazer, né? Nessas situações. É muito comum as pessoas requisitarem, olha, eu preciso que faça uma poda dessa árvore. Como é que funciona isso? Porque a gente tem percebido, e de repente a gente fica mais atento quando a gente percebe assim, olha, cortaram aquela árvore, né? E é comum, né? No portal acontece, o pessoal fala, cortaram lá, estão cortando uma árvore, mas ela estava saudável e tudo mais. Como é que é o critério? De repente a gente passa todo dia. Outro dia eu passei ali na Rafael Laurindo e tinha uma árvore cortada, né? Tava ali cortada e é uma visão terrível, né? Sim, e você vê no momento como a gente precisa tanto da árvore, né? Por que ela foi cortada? Qual é o critério? E se a demanda, a quantidade de pedidos para supressão de árvores aumentou? Como é que funciona isso? Márcio, essa demanda, ela é da zeladoria. A gente, da Secretaria do Meio Ambiente, a gente não tem a demanda do munícipe solicitando a retirada. Aí, de fato, todo esse quantitativo eu não vou saber informar para vocês hoje, mas a gente pode verificar, posso informar o secretário Márcio Dadá para que passe para vocês todas essas informações de quanto de árvore é solicitada para supressão por dia. Eu sei que é diário, tá? Então, assim, a gente fala essa situação que realmente visualmente é muito ruim você passar e ver aquela árvore foi cortada. A zeladoria, ela tem um técnico que faz a análise. Então, todas as supressões realizadas por essa secretaria, ela é feita por meio de um laudo técnico. Entendi. Então, o engenheiro agrônomo, ele atesta a situação de corte ou não, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente... Aí eu vou falar o que eu consigo trazer para vocês de informações da Secretaria do Meio Ambiente, que é o programa junto à CPFL, que é a arborização mais segura. O que eu, Bianca, secretária do Meio Ambiente, acompanho de supressão? As árvores que estão na rede de energia, tá? Essa sim. Como que funciona? A gente tem vários tipos de rede e cada tipo de rede, ela atinge um número de pessoas caso elas sejam desligadas. Então, a gente tem de 600 a 3.000 a 5.000 pessoas que podem ser atingidas dependendo do desligamento do tipo de rede. Então, é nesse nível de análise que é feita pela CPFL. A CPFL, ela contrata uma equipe técnica que faz a análise daquela árvore na rede. Então, Bianca, precisa de poda. Não precisa de poda. Aqui não dá para ser poda, aqui tem que ser corte. Aqui, se essa árvore cair, ela vai atingir um hospital, ela vai atingir uma escola, que foi um caso recente que a gente fez uma supressão por conta disso. A região era uma região delicada e nessas tempestades, nesses temporais, ela já estava com risco de queda. Outra análise, elas têm os critérios. Árvore exótica, as árvores exóticas, elas são as primeiras da lista que devem ser retiradas. Outro critério, elas estão em risco de queda, então a gente vai indo por critérios nesse tipo de análise da rede de energia. E aí, após essa análise, a CPFL encaminha um laudo para a Secretaria do Meio Ambiente. A nossa técnica, ela vai em loco, faz atesta, né, de fato, essa árvore exótica, de fato, ela está em risco de queda, de fato, ela pode atingir de 500 a 3.000 pessoas, se caso ela vier a cair. E aí sim a gente dá autorização para a supressão. A supressão aí ela é feita totalmente com a destoca. Então a gente tem muitos casos no município que não é feita a destoca, né? Mas a gente tem trabalhado
para que seja feita a supressão total com destoca e o rebaixamento da calçada para que a gente consiga entregar também para o munícipe um trabalho 100% realizado. Entendi. Quando a gente vê esse tipo de situação, Bianca, meu ponto de vista, de retirada da árvore, ela tá, a pergunta do Márcio, ou ela tá derrubando folha e tá entupindo tubulação, calha, etc. A raiz dela, às vezes, está estragando o asfalto, que é o caso, inclusive, ali da Vital Brasil, com as palmeiras que foram plantadas no canteiro central. E olha, palmeira, hein? Que a gente nem imagina que a raiz vai estragar. Vai falar da palmeira. Exatamente. Depois a gente vai entrar na palmeira da Romano também, que foi o assunto polêmico dos últimos dias. Mas, no meu ponto de vista, ninguém quer cortar uma árvore, porque a pessoa que plantou ali, ela plantou com carinho, mas há muito tempo não é feito em Botucatu um plantio consciente, eu não sei se esse é o nome, né? Mas resumindo, o cidadão pega qualquer muda, vai lá na calçada, planta e depois ele mesmo pede para tirar. Exatamente. Porque estragou a calçada, tá entupindo a tubulação e muitas vezes está chegando no fio, né? Que aí é o caso da CPFL. Eu fico feliz quando você fala que a prefeitura está agora com um grupo envolvendo FCA, outras faculdades, porque, poxa, exatamente. Por décadas a gente tá fazendo errado. E ninguém falou, opa, vamos começar a fazer certo daqui para frente, porque enquanto isso não parar, nós vamos ter daqui a algum tempo reclamação do mesmo jeito. É um ciclo, não vai acabar nunca. Então só vai resolver isso quando a gente começar a plantar as mudas corretas nos lugares corretos. Isso é uma missão da Secretaria do Verde, né? Sim. Exemplo recente, olha, e feito inclusive pelo Poder Público. Claro, você não estava lá, mas a questão das palmeiras da Rua Amando suscitou uma palmeira menor que foi plantada agora ali na Prefeito Tônico de Barros. Mas se a gente pegar aquelas do fim da Rua Amando, que foram plantadas, acho que quando foi feita a revitalização? 17? 16? Eu acho que 16. 16. Ano que vem completa 10 anos. Em 10 anos elas já estão dando problema. Então, assim, algo recente, há 10 anos atrás, feito pela Prefeitura, plantaram umas palmeiras no último quarteirão da Rua Amando, que você viu as fotos, já está no transformador. Vai ter que tirar, não vai? Então, assim, não é o momento. Eu acho que esse é o momento, e não sei em que fase disso você acha que a gente está hoje, dessa virada de chave no município. André, acho que muito bem colocado. É a virada de chave mesmo. É muito delicado, gente, e é complexo, é difícil, porque a gente tem situações de município que foi lá e plantou qualquer espécie, aleatoriamente. Não tem a questão da consciência do tipo de espécie, o que aquela espécie vai poder causar para a mobilidade urbana. Porque assim, a gente precisa tratar um plantio de uma espécie com uma dupla função, que a gente fala, uma função ecológica, no meio do urbano, uma função ecológica, e aí a gente entra com uma função paisagística. Mas hoje, né, com a questão de mudanças climáticas, com o que a gente vem atravessando em termos de tempestades, desastres ambientais, né, a função ecológica ela tem que sobressair hoje do paisagismo. Mas a gente tem espécies belíssimas que a gente pode compor a paisagem urbana e ela tem uma grande função ecológica também. Então, cabe agora a esse grupo, exatamente a técnica desse grupo, ele é justamente para isso, para a gente afinar e trazer essa virada de chave. Gente, não podemos plantar isso daqui aqui. O que é melhor para esse local? Como que essa planta ela vai se adaptar com essa temperatura nesse local? Porque senão é enxugar gelo e o trabalho é para o próprio poder público. Não é, né? Então, se a gente realmente não tiver esse planejamento, daqui 10 anos a gente vai estar conversando e retirando as árvores que foram plantadas, se a gente não tiver. Em relação às palmeiras, a palmeira, ela é uma espécie que ela tem essa dupla função, ecológica e paisagística. Mais paisagística do ecológico, mas ela tem sua função ecológica. Naquele local, que é a Rua Amando, que é um local de alto fluxo de pessoas, você não consegue fazer um plantio de uma nativa, de uma árvore com frutos, de uma árvore com folhas, trazendo a preocupação da mobilidade, trazendo a preocupação da passagem de pessoas. Então, de fato, tem que ser algo com a espécie de palmeira para que a gente consiga também não ter o risco de queda, risco com as pessoas que passam ali. Aquela fiação, né? A gente tem a fiação da própria telefonia ali, né? Então, hoje a gente já não tem mais a utilização. Então, aqueles fios, os mais baixos, né?
são os fios de telefone que deveriam ter sido tirados já. Então a gente tem essa demanda também de solicitação de retirada e que isso vem atrapalhando também a situação das árvores que já cresceram, que foi plantada em 2016, eu acho que foi o final da revitalização. Elas já estão bem altas e isso pode já está inclusive na fiação elétrica. Isso mesmo. Sim já pode trazer uma situação. Aí eu pergunto, Bianca, é necessário ter paisagismo na Rua Amando, por exemplo? Porque eu entendo perfeitamente o que você disse. As árvores, elas podem causar queda de galhos, podem causar escorrego, a folha ficar na calçada ali, o cidadão escorregar. Será que não tem locais específicos que, com dor no coração, eu vou dizer isso, que não temos que ter vegetação? A Rua Amando, no meu ponto de vista, é um exemplo, porque assim, até a palmeira, a gente recebeu a imagem aqui quem foi que mandou, Hélio? Ana Paula. Foi Ana Paula. Ana Paula. As palmeiras, elas chegam num ponto que elas sobem tanto que o paisagismo parece que fica de segundo plano, você não consegue ver o topo dela, né? Na Rua, e ainda mais, olha essa imagem, Bianca. Aqui na telão já. Dividindo com a fiação que tá horrível, né? Se a gente pensar, eu quero embelezar a Rua Amando, então primeiro nós vamos ter que tirar os fios. Olha o emaranhado de fios que tem ali. E eu concordo com você nessa imagem, os fios de telefonia, que é um absurdo na cidade inteira, né? Mas daqui um pouco ela vai estar chegando no transformador, como foi o caso ali do último quarteirão. Então, assim, eu entendo que fica bacana quando ela tá nesse tamanho aí. Mas será que não dá para pensar, ela chegou num tamanho, nós vamos ter que tirar e pôr outro e leva essa para um lugar que vai ficar mais visível? É possível fazer essa troca, né, nessa altura do campeonato? Aí não sei se isso funciona ou não. André, tem que analisar, tem que estudar e entender a viabilidade da troca, né? Mas a gente tá buscando, né? Então, nessa imagem mesmo você verifica que são os fios aí de telefone. Então, que estão aí exatamente pela cidade inteira, que né, solicitação de retirada para não ficar nesse nível, né? Então dá para ver exatamente um emaranhado de situações ali. Mas a escolha dessa espécie para esse local foi exatamente por isso, né? Na época, então, foi feito em 2016, né, no outro governo, e aí provavelmente foi a replicação para que continue o padrão. Foi feito porta a porta também, a comunicação dos comerciantes, de quem mora mais lá no início, né, da Rua Amando, fazendo a comunicação de plantio, de desejo de ter ou não aquela árvore ali. Então foi feito esse movimento também de comunicação com essa nova leva, tá? Mas, claro, a gente pode fazer uma reanálise aí com todo o grupo que foi feito, porque essas árvores foram no outro governo mesmo. E as que foram feitas nesse momento, vocês podem até notar que as que foram nesse momento, elas não estão tão harmônicas, porque a gente respeitou a NR, a NR, não vou lembrar o número exatamente, mas que fala de mobilidade urbana, as calçadas são mais estreitas, então a gente não fez o espaço árvore, a gente fez o espaço árvore cumprindo a normativa, 90-50, Bianca. Você me mandou a semana passada. Eu mandei o número, eu esqueci. Então ela não está tão harmônica que nem foi feita a outra. Justamente por conta disso. A gente tem situações de calçadas que são rebaixadas, então o rebaixamento das calçadas e a conversa ali com os comerciantes que estavam solicitando no seguinte sentido: fomos esquecidos, né? Aqui, daqui para baixo, tá tudo com palmeira, daqui para cima não tem nada, ninguém fez nada. Então, assim, nesse sentido também a gente foi atender uma demanda também da própria população, um pedido da própria população, e aí a gente fez essa mesclagem aí, tanto de escolha da espécie quanto os locais de plantio. Difícil agradar todo mundo, né? Não é fácil, não é fácil. Eu sempre comento aqui, né? Até porque eu vivi essa realidade das espatódias, né? Na Cardoso de Almeida, início da década de 70, final da década de 60, que é uma árvore tóxica, né? Pode matar beija-flor, abelhas e tudo mais. Tem a tal da espirradeira também, que em alguns lugares ainda a gente se encontra aqui em Botucatu, que foi aquela história, de repente o morador achou, dá uma flor bonita, só que ela é tóxica. Enfim, o desconhecimento. E essa espatódia, a flor dela para escorregar também é uma beleza, né? E era uma festa. Imaginar que quando criança você pegava lá o botãozinho da espatódia, um espirrava no outro. E aquele líquido, para os animais, para o beija-flor, para a abelha, é altamente tóxico, né? Sem contar as flores lindas,
mas era um festival de ver o pessoal escorregando nas flores, né? Imagine plantar essa romanda, não tem condição. Nossa, não tem É incompreensível isso, né? É por isso, assim, o critério, né, hoje com o conhecimento, tendo realmente o critério para se plantar a árvore certa, que a raiz não vai estragar a calçada, não vai entrar, que é uma raiz vertical, tudo isso, né? Hoje com o conhecimento e com as universidades aqui que nós temos na cidade, que podem estar sempre na parceria, isso, pelo menos na teoria, facilita o trabalho, né, Bianca? Facilita muito, dá essa segurança pra gente continuar, né? Ou, na verdade, pra gente começar, porque o Código de Arborização Urbana é de 2012. Então, nunca foi assim, feito esse estudo das áreas pra gente plantar. Então, aí a gente traz a universidade, a gente traz os técnicos que, nossa, fazem um outro tipo de análise. Então, dá segurança para que a gente, de fato, elabore um plano de arborização urbana. Porque para o código, a gente executar o código, a gente tem que ser por meio de um plano de políticas públicas, né? Então, é nesse movimento que a gente está fazendo e a gente está contando muito. E é muito legal porque, assim, a faculdade, ela está totalmente à disposição, né? Disponível. O grupo está sendo muito interessante, as discussões, o nível de discussão. Então, poxa vida, isso dá muita segurança para a gente falar assim, não, estamos no caminho certo, né? Estamos, assim, tecnicamente respaldados por um grupo especialista, né? Isso dá outra segurança. E a gente tem também trazido pautas para conscientização da população. Então, a gente fez, na sexta-feira passada, a doação de mudas no viveiro municipal. Então, foi um momento também que, assim, muito bacana de aproximação da população com as espécies que o viveiro municipal tem e do diálogo. Por que a gente está doando essa muda aqui de frutífera? Onde você pode plantar essa muda? Né? As espécies que nós fizemos a doação nativas, onde você pode plantar? Por que você está... Orientando a pessoa. Orientando. Então, foi muito bacana. A gente recebeu mais de 500 pessoas no viveiro municipal, sexta-feira. A gente fez uma doação das 7 da manhã às 7 da noite. A gente doou 1.200 espécies, 1.200 mudas para a população. E a gente ficou o dia todo, assim, com aquele diálogo, aquela conscientização. E o pessoal engajado, querendo saber como que funcionava, onde podia plantar, se a gente ia dar um outro tipo de apoio. Então, assim, foi muito bacana. Foi muito legal. Bianca, já no finalzinho, COP30, a partir de amanhã, a gente começa com a contagem regressiva. Exatamente. Começa o mês de novembro. Você vai para Belém do Pará? A gente está tentando a viabilidade. A COP30 é o maior evento mundial que discute mudanças climáticas, né? Os países, as lideranças, elas vêm discutir o que é mudança climática, os mecanismos, e eu acredito que no Brasil vai trazer muito a pauta da questão da biodiversidade, corredores ecológicos, mas sobretudo instrumentos financeiros, né? Formas de financiar grandes projetos de restauração ecológica e também de biodiversidade. Confesso que a logística do negócio é muito difícil. Eu fui aprovada para representação, então eu fiz a solicitação, então eu recebi na semana passada a aprovação de participar da delegação brasileira na mesa de discussão de lideranças e finanças verdes, mas a logística ainda tá difícil para que eu consiga ir. Então, toda a questão principalmente de áreas, hospedagens, passagem aérea, eu estou verificando a viabilidade junto com outras parcerias, além do poder público, para ir até com recurso próprio para que eu esteja lá. Acho certo. Bianca, muito obrigado por ter aceitado nosso convite mais uma vez. De vez em quando a gente vai realmente te incomodar, porque é um assunto que está sempre em pauta, né? Sim. E é bom que esteja, afinal de contas, que as pessoas estão se preocupando com o verde, com o meio ambiente, com as árvores, e é uma preocupação que nós devemos ter todos os dias. Muito obrigado, viu, Bianca? Eu que agradeço, imagina, não é um incômodo algum, pelo contrário, é muito importante que a gente tenha essa conversa para que eu possa também entender qual é a demanda. Então é assim que a gente vai construindo o melhor para nossa cidade, né? Nós lançamos o Arboriza Já.
O Arboriza Já, o munícipe ele pode ligar no Viveiro Municipal, no 3811 1535 e fazer o seu pedido de árvore na sua calçada. Como é que funciona? A nossa técnica vai até o local previamente, analisa a calçada, analisa o local, verifica se é viável ou não o plantio daquela árvore e também a espécie adequada para aquele local, e depois, no máximo lá 15 dias, a nossa equipe volta para fazer o calçamento, a calçada, né? E o plantio das árvores. Então a gente retomou aí a situação de solicitação de plantio de árvores. Então a gente está à disposição, tanto na Secretaria do Meio Ambiente, quanto no Viveiro Municipal, e também agradeço a oportunidade, sempre bom estar com vocês aqui. Muito obrigada. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.